Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre a jornada do verdadeiro adorador, né? Estamos aí nesse terceiro ciclo da jornada. Eu tive que fazer a regravação desse ciclo porque eu tive um problema de transmissão, mas isso não vai impedir de você acompanhar aí todo o conteúdo, né, dessa terceira etapa da jornada do verdadeiro adorador. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí, que estão assistindo pela primeira vez. Vocês terão a oportunidade, já está disponível aí no nosso canal, o primeiro e o segundo ciclo dessa jornada do verdadeiro adorador. Nós estamos com a proposta de caminhar juntos para o crescimento da sua equipe de louvor, trazendo conteúdos que vão edificar a sua vida como líder e também te dar um norte para poder estar aí preparando a sua equipe para viver algo extraordinário do Senhor, né? Então vamos lá, sem mais demoras, eu queria fazer uma recapitulação rapidinha aqui sobre tudo que nós já vimos nessa jornada, e para isso eu quero trazer aqui, né, aí o nosso slogan aí dessa jornada, terceiro ciclo da jornada do verdadeiro adorador. Você é muito bem-vindo, né? Vai estar comigo nessa jornada. Eu quero fazer uma recapitalização, uma recapitulação. Recapitular com vocês aqui o que nós já vimos no primeiro e no segundo ciclo dessa jornada. Então vamos lá que você vai aprender. Nós falamos já, né, sobre a equipe de louvor como instrumento poderoso de Deus para transformar a vida da sua comunidade de fé, vivenciando propósitos maiores no momento, né, no período aí destinado ao louvor e adoração. Por que vivenciar propósitos maiores? Porque a equipe de louvor não foi chamada apenas para preencher um período, um espaço de tempo no culto. A equipe de louvor tem um papel fundamental para transformação de vida, e esse propósito maior está relacionado à cura, libertação, salvação e coisas ainda maiores que nós podemos vivenciar aqui no momento do louvor e da adoração. Então, desligue-se das distrações para você não perder nada do conteúdo, fica ligado, seja um adorador atento a cada detalhe que nós vamos falar aqui nessa noite. Interage aí no chat, manda aí nos comentários, deixe o seu feedback aí para nós e aproveite ao máximo, anote, tome nota daquilo que você achar mais importante. E olha só, eu vou deixar aí, como eu já prometi nas edições anteriores, mas com uma indicação. Nos vídeos anteriores eu coloquei lá, se você quer receber o bônus, se você quer receber o quê? Essa apresentação, o conteúdo dessa masterclass, que você selecionasse lá o link que foi deixado na descrição dos vídeos para eu poder saber e mandar para você, né? Como ninguém me pediu, eu não mandei, mas eu vou deixar aí de bônus dessa masterclass, vou postar para vocês lá no grupo todo o conteúdo da primeira, do segundo e do terceiro, desse terceiro ciclo dessa jornada verdadeira adorador. Então você vai poder rever todo o conteúdo aí escrito, poderá fazer suas anotações, rever tudo que nós já falamos aí de forma integral nesses 3 ciclos da jornada, ok? Então vamos lá. Por que a jornada do verdadeiro adorador? Porque nós identificamos que estava acontecendo algo, né, no modelo de adoração que nós temos vivenciado aí nos nossos dias. O modelo, a forma como a adoração está sendo apresentada, é uma forma que não está condizendo com o padrão estabelecido por Deus. Nós vemos hoje muitos shows, muitas emoções, mas será que isso tudo está de acordo com a vontade de Deus? Parem um pouquinho para pensar. Nós vimos também que a mensagem que está sendo passada aí através das letras, né, conteúdos que estão sendo transmitidos aí, não estão muito voltados para aquele que é o protagonista principal do nosso louvor, que é o Senhor, né? O protagonista aí está sendo voltado mais para a pessoa humana, é o Deus, me atende, faz por mim, faz em mim, e nós estamos vendo poucas letras que transmitem realmente o louvor e a adoração genuína ao Senhor.
E nós estamos vendo também o contexto dos grupos. Será que a conduta, o exemplo dos grupos aí está sendo um exemplo que realmente edifica as nossas equipes? Para aí para pensar, né? Vamos avançar aqui um pouquinho mais nisso. Aí foi um tempo de nós pararmos, dar um stop, voltar para a palavra e memorar. Memorar o quê? Relembrar, trazer a memória aquilo que pode nos dar esperança. Foi isso que nós fizemos no primeiro ciclo dessa jornada. E é isso que nós estamos continuando, né? Que nós vamos continuar a fazer nesses outros ciclos que vierem pela frente da jornada do verdadeiro adorador. Então, nesse novo ciclo aí, nós vamos, né, deixa eu voltar aqui, deixa eu relembrar aqui, nós vimos no segundo ciclo que é possível a reconstrução, né, desse modelo de adoração genuína ao Senhor, voltando ao tabernáculo. O tabernáculo, ele nos mostra um caminho aceitável, onde nós reconhecemos o nosso papel, a nossa filiação diante do Senhor, que vai ter extrema importância para o exercício do nosso chamado. Se eu sou um filho maduro, se eu sou um filho herdeiro ou se eu sou um filho imaturo. Então, qual é o seu posicionamento? Qual perfil de filho você se enquadra? Nós vimos também que a presença de Deus, né? Deus habitando no meio dos louvores, é possível sim haver cura, é possível haver sim libertação, é possível haver liberação de dons, de talentos e muito mais. Por quê? Porque aonde Deus habita, há liberdade. Este foi o nosso tema do segundo ciclo aí da jornada do verdadeiro adorador. Mas nós vamos avançar por quê? Porque nós temos muito que falar. E as pessoas me perguntam, Fernanda, por que essa proposta? Por que falar? Por que tratar desse assunto? Ora, porque nós não queremos ser pegos de surpresa. A parábola dos 10 talentos explica o porquê. Deus nos deu talentos e nós não podemos ficar negligentes diante dos talentos que o Senhor nos deu. Deus nos deu talentos, Deus nos trouxe, nos capacitou com talentos para que nós possamos aperfeiçoar esses talentos atuando na obra do Senhor, né? Eu não quero ser pego de surpresa quando o Senhor Jesus voltar e pedir conta desse talento. Falar, Fernandinha, eu deixei para você um dom, eu dei a você um dom, eu dei a você, né, a oportunidade de estar falando, de estar orientando, de estar capacitando pessoas para o exercício correto do ministério. E o que você fez com esse talento? Então, eu não quero ser pego de surpresa. E não quero que você também seja pego de surpresa nisso. Por isso, nós estamos aqui nessa jornada. Por isso, nós vamos avançar. E porque também, né, é o que Deus espera de nós. A palavra de Deus, lá em Oséias 4, versículo 6, diz que o quê? O povo está sendo destruído. Por quê? Pois falta conhecimento. E esse conhecimento está faltoso por nossa causa, nós que somos sacerdotes, né? Tem muitos que não gostam que a gente fale que é equipe de louvor, que os líderes são sacerdotes, é coisa do Antigo Testamento. Não, pare e pensa. O padrão instituído por Deus não muda. A figura do sacerdote hoje são os líderes que foram instituídos por Deus para dar direcionamento à sua igreja, dar direcionamento àqueles que estão debaixo da sua liderança. E nós, como líderes, não podemos, né, se enquadrar aí nesse versículo de Oséias, né, rejeitar o conhecimento que o Senhor nos deu e sermos rejeitados por Deus por não passar esse conhecimento a frente, não passar esse conhecimento, não instruir os filhos de Deus, não instruir a igreja de Deus a caminhar, né, junto aí, conhecendo o Senhor através das Escrituras, desenvolvendo uma vida que agrade ao Senhor. Então, por isso nós falamos. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o perfil do líder cristão. E falando sobre o perfil do líder cristão, nós sabemos que atributos de uma liderança, né, de uma boa liderança, isso não só dentro da igreja, mas também no âmbito aí, né, empresarial, no âmbito comercial. Nós sabemos que um bom líder, ele é uma pessoa de integridade, é uma pessoa que tem um caráter íntegro, é uma pessoa que tem valores, que prisa por valores e princípios
é uma pessoa que tem um propósito e uma paixão estabelecida no seu coração. É uma pessoa humilde e compromissada. Isso são atributos de um líder perfeito, né? De um líder por excelência. Mas não estou aqui hoje para falar sobre esses atributos. Eu estou aqui para falar com você sobre algo mais, não vou falar relevante, importante, mas algo que me chamou muito a atenção, que foram alguns traços da liderança de Jesus que podem contribuir positivamente para o seu ministério, né? E aí eu já dou a dica, né? O nosso espelho é o nosso maior líder, o maior líder de todos os tempos, que é quem? Quem que foi o maior líder de todos os tempos? O nosso Senhor Jesus. Então nós vamos falar hoje sobre 3 aspectos, 3 traços, 3 vestígios aí da liderança de Jesus que nós vemos através dos evangelhos, através da palavra do Senhor, marcas, sinais, pistas que podem nos ajudar no processo de liderar, no processo de desenvolver a nossa liderança, certo? Então nós vamos aí para o primeiro traço, né? Quem fala por você? Quem fala por você? Você pode pensar assim, Fernandinho, mas que doideira é essa? Quem fala por mim, né? O que isso tem a ver com liderança, com ministério de louvor? O que isso tem a ver? Deixa eu dar uma dica para você. Não pense que esse conteúdo hoje é só para liderança, né, do ministério de louvor, de dança, de arte, dança. Não, hoje eu vou falar com você e pode se aplicar em todos os tipos de liderança. Você como líder da escola dominical, você como líder de grupos de jovens, você como líder grupo de mulheres, foca aí, pensa em que você pode pegar e aplicar isso para o seu ministério, para a sua realidade, aí no contexto da sua equipe, no contexto da sua igreja. Hoje os ensinamentos aqui vão ser diversos, vão ser abrangentes para todo tipo de perfil, ok? Então vamos lá. O que falam de você, né? O que as pessoas estão dizendo para você, por você e sobre você. Aí você pode pensar assim, não, Fernanda, mas que isso? Não tem nada a ver, não. As pessoas não precisam, eu não tenho que dar atenção ao que as pessoas falam de mim, eu não tenho que dar atenção a isso, não. Deixe que falem de mim, né? Eu quero mais é fazer a vontade do Senhor. Sim, querido, você está correto nisso, não vou falar que você está errado em pensar dessa forma, não. Mas eu queria que você pensasse da seguinte forma: talvez aquilo que as pessoas falam por você, para você e sobre você, pode funcionar como um mecanismo, um medidor da qualidade e da precisão da comunicação que você está transmitindo. Já parou para pensar nisso? Né? Isso pode ser um referencial, e eu quero tomar como exemplo aqui o nosso Senhor Jesus e, claro, João Batista, né? João Batista e Jesus, um dando testemunho do outro, né? Um falando do outro. Jesus, ele foi testemunha sobre João Batista. E da mesma forma, João Batista foi testemunha de Jesus. Então nós vemos aí um aspecto de, né, o que as pessoas estão falando sobre você e o que as pessoas estão falando para você. João Batista declarou sobre o nosso Senhor, sobre o nosso amado Jesus, né? Que veria vem um aí, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. E ele vai fazer, né, coisas maiores. Ele vai batizar vocês com um batismo maior. João Batista foi testemunho de Jesus, testemunhou a respeito de Jesus. Né? Eu posso dizer que esses 2 episódios aí, o episódio em que João Batista testemunha de Jesus e em que Jesus pergunta aos seus discípulos, né, o que as multidões estavam dizendo sobre ele, o que as multidões estavam dizendo, quem ele era. Eu posso dizer que esses 2 episódios são os principais episódios aí sobre pesquisa pública na Bíblia, né?
2 episódios em que nós vemos aí uma pesquisa pública na Bíblia. Jesus perguntando, né, aos seus discípulos sobre o que as multidões diziam a respeito dele, sobre o que as pessoas diziam a respeito dele, e mais importante ainda, sobre quem os discípulos diziam que ele era. Então nós vemos aí que Jesus, o nosso Senhor, ele procurou saber o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele, porque Jesus queria saber qual que era a comunicação, qual que era, né, a comunicação que as pessoas estavam tendo, que elas estavam compreendendo a palavra, que os discípulos também estavam compreendendo verdadeiramente a mensagem que Jesus estava querendo transmitir. E nesse contexto aí, nós podemos entender que esse feedback que as pessoas trazem a respeito do nosso testemunho e da nossa comunicação vai nos proporcionar alinhamento a respeito do que nós estamos fazendo como pessoas aqui na Terra e também sobre a mensagem que nós estamos transmitindo. Se essa mensagem ela está sendo transmitida de forma clara, né? Se essa mensagem ela está sendo limpa, transparente, não está tendo ruído nenhum nessa mensagem que nós estamos transmitindo. Vocês estão percebendo aí que eu tenho um trava-língua, né? Eu troco o R pelo R de vez em quando e dá uma travada na língua aqui. Preciso melhorar, falar mais calmamente, mais pausadamente, para que eu não venha estar, né, esses entraves aí na língua, para que vocês entendam de forma clara e objetiva aquilo que eu estou querendo transmitir para vocês. E era exatamente isso que Jesus estava buscando, ter o entendimento de aquilo que ele estava transmitindo, principalmente aos discípulos, aos seus liderados, era uma mensagem clara, objetiva, que eles estavam compreendendo aquilo que Jesus veio transmitir para eles. Mas vamos lá, vamos avançar aqui, vamos entender mais um pouquinho. Esse foi o primeiro, né, atributo, aí, o primeiro traço da liderança de Jesus que eu vou colocar que me chamou a atenção. E o segundo traço seria a tentação. Foca aqui em mim agora, que eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a tentação, né? A tentação aqui, eu não quero que você pense na tentação, e você vai entender isso quando eu falar mais à frente, como um ato pecaminoso. Nós vamos ver que a tentação, ela, vamos enxergar ela de uma forma diferente. Vamos enxergar a tentação, olha aí, como parte, né, da liderança. Porque a tentação ela vem para nos provar o nosso caráter. E se você voltar para as Escrituras, você vai ver que Deus, quando ele falou o povo de Israel, se não me engano, lá em Levítico, Deus falou que deixou eles andando 40 anos no deserto para provar o coração deles, né? Para ver se realmente o coração do povo estava alinhado, que o coração do povo estava rendido realmente ao Senhor. Deus colocou o coração do povo de Israel à prova no deserto. E a tentação, muitas vezes, ela vem para pôr à prova aquilo que está no nosso coração. Aí você pensa, mas Jesus precisou ser tentado? Sim, Jesus passou 40 dias no deserto, né? 40 dias no deserto. E vou avançar aqui só para você pensar comigo, né? A tentação faz parte da liderança, ela fez parte da liderança de Jesus. 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. Querido, Jesus não foi tentado. Jesus não foi tentado um dia, 2, 3, não. Jesus foi tentado durante 40 dias. Você já pensou? 40 dias de tentação. E não foi qualquer tentação, não. É o inimigo ali ao pé dele. A gente vê aquilo que a Escritura diz, né? As propostas que Satanás fez. Mas eu quero voltar aqui porque essa frase aí, que é uma frase que muitos conhecem como sendo uma frase de Abraham Lincoln, não foi de Abraham Lincoln, né? Porque conhecer o caráter de uma pessoa é só lhe dar poder.
E que o inimigo, o que Satanás estava fazendo com Jesus no deserto? Ele estava tentando Jesus para pôr à prova justamente essa questão do poder, de ver, de experimentar Jesus, pôr à prova para ver se Jesus iria cair no engodo dele, né? Se Jesus ele iria sucumbir à tentação, se Jesus iria abrir mão do propósito maior de Deus na vida dele, que era, né, não se tornar relevante no momento inadequado. E aqui eu quero que você entenda comigo a questão de relevância. O diabo, quando tentou Jesus ali no deserto, ele apresentou a Jesus, né, poder, pediu para Jesus exercer a autoridade dele no momento que não devia. E Jesus rebateu ele com a palavra, né? Se você tem poder, né? Manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus rebateu ele com a palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele levou ele no cume, né? O mais alto cume, mostrou ele todos os poderes, todos os reinos da terra, e falou: se prostra, me adore, eu vou te dar todo esse poder. E Jesus refutou ele com a palavra: não, só o Senhor Deus adorará, só ele prestará culto. Por quê? Porque isso definiu, né, a personalidade de Jesus, o caráter de Jesus. Ele veio como líder aqui para ser um exemplo para nós, que nós podemos permanecer firmes diante da tentação. E eu quero não te atemorizar, mas te dizer que o inimigo ele vai perseguir você. Quanto mais ele perseguir, mais você vai se tornar um líder qualificado e estável. Sabe por quê? Porque nós vamos sendo provados e aprimorados a cada dia. A tentação, querida, ela vem para te aprimorar. Ela vem para testar o seu caráter, provar e ser aprovado nele. Romanos 5, e nós vamos para as Escrituras, não só para ficar na palavra da Fernanda, né? Nos outros estudos que nós fizemos aí, nós voltamos para as Escrituras para termos uma compreensão, né, mais profunda do que a palavra diz a respeito de tudo isso que nós estamos trazendo aqui. Então, eu queria que você abrisse aí o Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, o versículo 4, finalzinho do versículo 3, né? Vou ler o versículo 3 também. O versículo 3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, ou não nos deixa reprovados, frustrados, né? Essa passagem aí, Paulo, ele explica bem isso. Perseverar. As tribulações vêm, às vezes, em forma de provas, né? Provas, tentações. E nós devemos ser provados e achados aprovados diante do Senhor. Então, quanto mais o inimigo perseguir, querido, não fique com medo. Não pense que o Senhor está te provando para que você caia diante do pecado. Não, o Senhor está te provando porque Ele quer que você seja um líder aprovado. E nós vemos aí Paulo também, né? Paulo diz que uma porta grande, lá em 1 Coríntios 16, 9 está escrito aí, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Então nós vemos que o inimigo ele vai se levantar em todo o tempo. O nosso principal adversário pode ser o inimigo, mas pode ser também muitos líderes que vêm de dentro o quê? De dentro da nossa casa, de dentro de nós mesmos. Por quê? Porque aí também em Atos dos Apóstolos,
capítulo 19, do versículo 8 até o versículo 10, nós vemos a explicação desse contexto aí, quando Paulo diz que uma porta grande ia ficar com ele aberta, mas havia muitos adversários. O que Paulo estava querendo dizer com relação a isso? Paulo estava pregando na igreja de Éfeso, né? E ele passou durante 3 meses pregando ali. Se você ler essa passagem lá de Romanos, Atos 19, do versículo 8 em diante, você vai ver que Paulo estava durante 3 meses ali, frequentemente, indo à sinagoga, pregando, mas os fariseus que estavam ali, né, os líderes, os, vamos falar, os experimentados na lei que estavam ali, constantemente rebatendo os ensinamentos que Paulo estava trazendo ali, discutindo com Paulo, né? E alguns ainda teimosos resistiam ao evangelho do reino, né? Denegrindo o evangelho, é isso que Paulo estava dizendo. Mas, mesmo assim, Paulo permaneceu ali ainda, em Éfeso, não mais pregando na sinagoga, por causa da resistência daqueles líderes, né? Que estavam ali, mas ele estava pregando na escola de Tirano. Se você ler, você vai entender Atos dos Apóstolos, na escola de Tirano. E ele estava ali capacitando aqueles discípulos que estavam ali prontos a ouvir, estavam com o coração aberto a ouvir, estavam, né, absorvendo todos os ensinamentos que ele estava ali proposto a trazer. Então, nós vemos que, às vezes, queridos, opositores vão vir. Às vezes, dentro da própria igreja, pessoas vão se levantar contra a sua maneira de liderar, contra a sua proposta de liderança, contra os princípios que muitas vezes você quer trazer, contra pessoas, né? Talvez esteja aí pensando, mas essa Fernanda falando sobre um novo modelo de adoração, nós estamos aí adorando o Senhor há tanto tempo. Infelizmente, um modelo distorcido é o que nós vemos aí, não é só eu, tem várias pessoas falando aí que nós precisamos restaurar, né, o altar de adoração diante do Senhor. Mas aí fica a pergunta, né? Como nós vamos manter o nosso coração alinhado? Porque eu falei também que pode ocorrer, né? Deixa eu trazer o slide aqui, ó. Pode ocorrer se nós tivermos oposições, nós termos oposições, né? Dentro da casa, eu estou falando dentro da casa, nossa comunidade de fé, sua igreja, né? E pode acontecer também de nós termos oposições dentro de nós mesmos, né? Que oposição é essa dentro de nós mesmos? O orgulho, né, querido? O nosso orgulho pode ser um opositor para que a obra do Senhor avance na nossa vida. Nós devemos prestar atenção, porque esse foi o principal objetivo de Satanás, ter sido expulso, caído do céu, um orgulho. Então não vamos deixar que o orgulho tome conta do nosso coração. Jesus não deixou que o orgulho tomasse conta do coração dele, né? E ele sucumbisse ali às propostas de Satanás no deserto diante da tentação. E nem mesmo Paulo, diante da oposição aí, né, dos líderes religiosos daquela época, o que ele fez? Ele não saiu de Éfeso, ele continuou ali, persistindo no ensino, né? E aí nós vemos como que nós vamos lutar contra essas oposições aí, mantendo o nosso foco, mantendo o nosso coração alinhado ao chamado do Senhor. E nós vimos aí, vou ler essa passagem para vocês, essa passagem lá de Atos dos Apóstolos 19, do versículo 8 em diante, diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles
e levando consigo os discípulos, passou a falar diretamente a eles na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, queridos. 2 anos Paulo permaneceu ali em Éfeso, né, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, olha a importância da persistência de Paulo no chamado. Paulo persistiu permanecer ali em Éfeso, mesmo diante da oposição, mas no lugar adequado, falando a quem direito, quem queria ouvir a palavra. Então, persista no seu chamado, persista naquilo que o Senhor colocou diante do seu coração. Eu estou persistindo para falar com vocês nessa jornada, persistindo nesse processo, nesse projeto que o Senhor colocou, né, no meu coração, de estar falando, de estar traçando essa jornada, para que verdadeiros adoradores se levantem ainda nos nossos dias, nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, que verdadeiros adoradores se levantem para levar à frente essa palavra do reino. E em segundo momento aí, né, para você manter o seu coração e o foco, né, nessa proposta de não sucumbir, seja um prestador de contas. O que é isso, Fernando? Como ser um prestador de contas? Olha, porque um prestador de contas é aquele que tem um líder superior, para que a gente não deixe que o orgulho tome conta do nosso coração. A gente ter um líder superior, né, um amigo íntimo, que vai estar ali do nosso lado, né, caminhando no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Ele vai nos ajudar a manter o nosso nível de orgulho, em constante avaliação. Uma pessoa a quem nós vamos prestar contas, né, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos projetando. Essa pessoa vai nos ajudar a manter o nosso orgulho, pequenininho. Não deixar que ele se exalte, que ele se eleve a ponto de tomar a frente e de tomar o lugar do Senhor, né? E aí nós vamos entrar, eu quero que você pense nisso aí. Como que está o seu orgulho? Você está deixando crescer demais, ou nós estamos seguindo aquela música que nós cantamos, né, com muito afinco na igreja, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Então, como que tá? Como que tá aí o seu nível de comprometimento em diminuir e deixar que o Senhor cresça? Essas mudanças são necessárias em nós, queridos, para que o Senhor realmente ele venha, né, para que esses traços, para que essas características aí tão peculiares, que às vezes passam desapercebidas, né, do perfil, do caráter do nosso Senhor Jesus como líder, elas possam ser expressadas em nós também, expressas em nós. Mas eu queria chamar a atenção você a um terceiro traço aí, da persona de Jesus, né? Mudar e permanecer o mesmo ao mesmo tempo. Será que isso é possível? Será que isso é possível? Será que é possível para nós? Será que é possível mudar e permanecer o mesmo? Que loucura é essa, Fernando? Que doideira é essa que você está aí querendo trazer para mim? Deixa eu pegar minha cola aqui. Será que é possível mudar e permanecer o mesmo ao mesmo tempo? Você vai ver comigo que sim, é possível sim. Sabe por quê? Porque quando nós, né, nos comprometemos com os valores no processo de mudança, nós conseguimos expressar, ser um líder inovador como Jesus. Jesus, ele não mudou a estrutura do Evangelho. Jesus não mudou o discurso
ele não mudou o discurso. João Batista começou a pregar falando que arrependei-vos porque é próximo o reino de Deus. Jesus continuou com o mesmo discurso, né? Quando ele começou o seu ministério. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ele veio trazendo um padrão de inovação, mas ele não mudou a essência do evangelho. A essência permaneceu a mesma. E nós, como líderes, nós também devemos aprender a conservar os valores centrais do evangelho. O que é isso? O conteúdo permanece o mesmo, querido. O conteúdo permanece o mesmo. O evangelho não mudou, a palavra não mudou. Jesus veio, né, para cumprir toda a palavra. Ela não mudou, o conteúdo ele permanece o mesmo. Isso é conservar, né, os valores centrais do evangelho. É manter íntegra a palavra de Deus. Como líder, não nos deixar ser envolvidos por modismos que vêm aí, né? Enfeites demais, firulas demais na palavra, não. Nós devemos transmitir ela através. Isso que eu falo que as letras, né, que nós estamos ouvindo aí são distorcidas, né? Nós fazemos de Deus um mordomo, sendo que, na realidade, nós devemos ser mordomos. Nós devemos exercer essa mordomia diante do Senhor, e não Ele para conosco, né? E o segundo papel seria ajudar a promover as mudanças necessárias nos recipientes, nas pessoas, porque os recipientes estão sempre mudando. Quando nós mantemos, quando nós preservamos, né, a essência da palavra, quando nós preservamos, mantemos, né, os valores e os princípios da palavra, aí nós começamos a ver a mudança na nossa vida e nós começamos a ver a mudança também na vida dos nossos liderados e da igreja, da comunidade como um todo. Porque o conteúdo ele permanece o mesmo, como eu falei, mas os recipientes estão em constante mudança, né? Nós vemos a figura do oleiro moldando o vaso, transformando o vaso, às vezes quebrando aquele vaso que muitas vezes, né, estava rachado, estava imperfeito e tornando ele um vaso novo. Então nós vemos essa mudança. E nós, como líder, nós devemos desenvolver esse papel, ser um promotor para que essa mudança aconteça na vida das pessoas. Esses três aspectos aí, né, três atributos do caráter de Jesus, nós devemos como líder trazer também para nós, para a nossa vida, para nós como líderes cristãos nesse século. E eu espero que só nesse século que Jesus volte aí para buscar a sua igreja, né? Ou no século vindouro, nós estamos aí, né? Século XXI, vivendo, aprendendo, nos moldando, mas não perdendo a essência do Evangelho. Não perca a essência do Evangelho. Não perca a essência da palavra do Senhor. Entendeu? Porque se nós não perdermos essa essência, nós vamos, né, ver o crescimento da equipe e o avanço do ministério, como ele deve ser. Nós podemos ver a nossa equipe crescendo, fundamentada na palavra de Deus, e ver o avanço do ministério, da sua comunidade de fé, da sua equipe de louvor, dos jovens que você tem liderado, né? Do aprendizado contínuo na escola dominical, você aí como líder da escola dominical, da sua comunidade, você como líder, como pastor na sua comunidade de fé. Então, vamos trabalhar como promotor, como ajudador, para que essas mudanças cheguem e para que os valores, né, centrais do Evangelho sejam preservados continuamente. Assim, nós podemos entender que a Bíblia é um livro elaborado para comunicar uma visão. Vou voltar aqui em mim, falar com você aqui. A Bíblia, ela é um livro elaborado, querido, para comunicar uma visão.
Jesus comunicou essa visão tão perfeitamente e os discípulos absorveram ela tão perfeitamente que ela conseguiu chegar até nós de forma limpa, transparente, sem distorção. E é nosso papel, nossa responsabilidade participar para que as promessas futuras que nós vemos aí na palavra de Deus, né? As promessas futuras da palavra de Deus, a vinda do Senhor Jesus que, né, está sendo aí revelada, nós vemos aí na palavra do Senhor, ela se torne realização na nossa vida, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós propomos fazer futuramente. Vamos adentrar nesse livro, nessa palavra maravilhosa do Senhor, que ela nos convida, né, a olhar para as promessas do Senhor e participar das suas realizações. Sermos fonte da realização dessas promessas. Como? Como propagadores do reino, como propagadores da visão, como propagadores do que vai acontecer, né? Há promessas do Senhor ainda a ser cumpridas nessa terra e nós não podemos ficar inertes, não podemos fazer vista grossa, nós devemos ser contribuintes, nós devemos participar para o cumprimento dessas promessas futuras. E aí eu quero deixar para você aí uma reflexão. Cative a sua comunidade de fé a ter um estilo de liderança fundamentado no caráter e na natureza de Deus. Eles são expressos através da pessoa de Jesus, né? O caráter, a natureza de Deus veio aqui na terra, fez homem, habitou entre nós e esteve aí nos mostrando que é capaz, que é possível nós desenvolvermos uma liderança nos princípios bíblicos, nos princípios do nosso Senhor Jesus, do perfil, do caráter do nosso Senhor Jesus. E eu quero que você reflita comigo aqui, nessa frase de um livro que eu gosto muito, Lições de Liderança de Jesus. Se você puder, adquira, do Bob Briner e do Ray Pichard. E eles falam essa frase aí, deixam essa frase de reflexão no livro, né? Deus é um Deus do presente, do passado e do futuro. Mas no presente, ele revela àqueles que realmente sabem discernir o tempo atual, os passos que devem tomar em direção ao futuro. Nós estamos vivendo uma época, um tempo, querido, em que nós estamos vendo as profecias se cumprirem. Todas as profecias do passado, referentes a Jesus, se cumpriram, ao Messias se cumpriram. E nós estamos vendo as profecias ditas pelo Senhor Jesus e também pelos profetas do Antigo Testamento se cumprirem, referente à sua volta. Então, que nós possamos traçar, né, os nossos passos aí e poder munir a nossa igreja, os nossos liderados, de atenção a o que a palavra do Senhor diz com respeito ao futuro. Não vamos deixar a igreja morna, dormindo, dispersa nesse tempo atual. Os discípulos souberam identificar o tempo em que eles viveram com Jesus e levar a palavra, propagar o evangelho como o Senhor ordenou a eles, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles jamais imaginariam que a palavra deles chegariam até nós. Eu acho que eles, na época deles, jamais pensavam nisso, né? Na proporção que as palavras deles trariam
né? Hoje, praticamente quase o mundo inteiro já ouviu falar do Senhor Jesus, então nós estamos aí às portas, né, da segunda vinda do Senhor. Então, que você possa refletir nisso e pensar no que você está fazendo para ser um comunicador, um líder que expressa realmente tudo isso que nós falamos aqui hoje, né? Que traz na sua personalidade, no seu caráter aí, na sua persona, esses traços, essas marcas que nós podemos observar também no caráter de Jesus. Eu agradeço por vocês estarem acompanhando aí essa jornada, estarem trilhando essa jornada. E eu espero que todas as palavras, todos os ensinamentos que eu estou propondo trazer aqui, que o Senhor tem colocado no meu coração, possa ser um incentivo para você, para transformar, né, vidas de pessoas, não só na sua comunidade de fé, mas com quem você convive no dia a dia, no seu trabalho, com quem você convive dentro do seu lar. Nós estamos aqui para ser espelho, querido. Nós estamos aqui para ser espelho para as pessoas, né? Ser um espelho, não deixar que a tentação nos sucumba e nos leve ao pecado, mas ver a tentação como uma prova do nosso caráter, da nossa integridade e caminhar para que nós venhamos ser a cada dia mais aprimorados, aperfeiçoados através dela, através das provas que vierem. Não deixe o que as pessoas falem sobre você, por você ou sobre você se torne um peso, mas tenha isso como feedback para poder tornar sua comunicação mais eficaz, mais eficiente e alcançar mais almas, mais vidas, né? E por final aí, né? Seja um transformador, seja um líder que comunique com excelência o Evangelho sem omitir, sem deixar perder os princípios, o conteúdo, né, do Evangelho, mantendo aí fiéis ao conteúdo da palavra, fiéis aos princípios, aos valores da palavra, mas promovendo mudanças constantes a você que é um recipiente e as pessoas que estão próximas de você. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês, espero que eu tenha contribuído um pouco mais para o crescimento, para o aperfeiçoamento da obra do Senhor na sua vida. Tá bom? Fique com Deus, um abraço. Até a próxima jornada do verdadeiro adorador. Você é esse verdadeiro adorador. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até mais.